Dá para saber se o infoproduto ou se a ideia de infoproduto que eu tenho tem potencial de fazer um 6 em 7, mesmo antes de lançar? Quando você segue a fórmula, existem uma série de sinais de fumaça descritos lá que indicam se tendencialmente aquilo vai funcionar ou não. Tendencialmente. Então, depende. Quando você está executando a fórmula, dá para fazer. Dá para fazer sem executar ela. São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast 6 em 7. Esse é o episódio onde a gente discute táticas e estratégias para você fazer o seu primeiro 6 em 7, que são R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Meu nome é Hugo Rocha, eu estou aqui com o Érico Rocha e hoje a gente vai conversar sobre o melhor produto para você fazer o 6 em 7. Então vamos lá, Érico. Para começar, nessa semana a gente comemorou os 10 anos do primeiro 6 em 7 que a gente fez. Quando você fez o seu primeiro 6 em 7, lá em 2010, você fez com o melhor produto que tem para fazer um 6 em 7? Na verdade, não fiz com o melhor produto que existe para fazer o 6 em 7. Eu fiz com o produto que eu tinha para vender, na verdade. Então, muita gente tem um produto para vender e, enfim, procura fazer o 6 em 7 com ele. Na época, eu tinha uma base de dados que diziam que reunia as informações de onde estavam os leilões de imóveis no Brasil. Não espero que você entenda desse mercado ou não, mas era o que eu tinha. Então, geralmente, a gente procura fazer com o que a gente tem mesmo. Hoje, sabendo o que eu sei, acredito que esse não foi o melhor caminho. Eu acredito que eu faria muito mais cedo se eu soubesse o que eu sei hoje. Mas definitivamente não foi com o melhor produto, não. Foi com o produto que eu tinha na época. Entendi. E como é que você descobriu esse melhor produto, então? Porque se você já tinha um produto e já fez um 6 em 7, como é que veio Como é que esse melhor produto veio? E que melhor produto é esse, né? Para quem ainda quase não sabe. Foi quase acidentalmente, Hugo. Eu costumo brincar até nas minhas masterclasses que foi quase igual à descoberta do Viagra. Para quem não sabe, a Pfizer, o laboratório que inventou o Viagra, ela inventou ele acidentalmente. Ela estava pesquisando, se não me engano, um remédio para melhorar a arritmia cardíaca, algumas paradas desse tipo. Não sou médico, então não entendo. Mas enfim, e ao mesmo tempo, quando ela ia testar esse remédio, vamos dizer assim, nas equipes de teste, elas voltavam, davam uma pílulazinha azul, não sei se era azul na época, né, enfim, do teste, mas dava a pílulazinha pro cara, o cara voltava super feliz, querendo a pílulazinha, testar essa pílula de novo. Porque além de melhorar aquele potencial problema que eles estavam olhando, ele descobriu que tinha descoberto um remédio que curava a impotência sexual. E o mercado de impotência sexual é muito grande. Eu costumo dizer que a gente não sabe, né? Mas eu costumo, numa masterclass, quando tá cheio, eu costumo perguntar: e aí, quantos de vocês aqui sofrem com impotência? E aí ninguém levanta a mão. Impressionante. Eu falo, nossa, impressionante, né? Como é que essa Pfizer faz tanto dinheiro assim com Viagra? O fato é o seguinte, o mercado de impotência é muito maior do que o mercado de potencialmente arritmia cardíaca, que eu acho que é o que eles estavam procurando. Isso fez com que a Pfizer, nos primeiros 3 meses, superasse o faturamento que eles os faturamentos, se não me engano, já na ordem de bilhões, que eles só esperavam atingir em um ano. De tão incrível que era aquele remédio, discutivelmente o remédio mais lucrativo, a iniciativa mais lucrativa daquele laboratório. E foi descoberto por acaso. E o melhor produto para se fazer o 6 em 7 foi descoberto por acaso também. Na época, eu tinha uma empresa que mostrava, né, a gente vendia um produto que mostrava onde estavam os leilões de imóveis do Brasil. E do mesmo jeito que eu pergunto quantas pessoas têm impotência sexual na plateia do podcast 6 em 7, eu pergunto também, quantos de vocês aqui investem em leilão de imóveis?
E se você se levantar 2 ou 3 mãos, a gente está num dia bom. Poucas pessoas investem em leilão de imóveis. Só que o meu produto, ele só era focado em pessoas que investiam em leilão de imóvel. Afinal, se você não investe em leilão de imóvel, como é que você vai querer comprar um produto para saber onde estão os leilões de imóveis se você não investe em leilão de imóvel? Foi aí que eu acho que, não sei se a ideia, de onde surgiu, se a ideia foi sua ou não, da gente fazer o seguinte: leilão de imóveis, na época, a gente acreditava que era um veículo de investimento muito efetivo. Por quê? Porque você tinha a oportunidade de comprar um imóvel por uma fração do preço de valor de mercado dele. Às vezes 40% do valor do mercado, às vezes 50%, quiçá 60% do valor de mercado. Só que ninguém conhecia ele como um veículo. E a gente pensou naquela época o seguinte: por que a gente não dá um curso que ensina as pessoas a comprar imóvel pela metade do preço? Por exemplo, eu lembro que para a mesma audiência, se eu fizesse essa mesma pergunta de quantos de vocês gostariam de comprar um imóvel pela metade do preço? Aí pelo menos metade das pessoas levantariam a mão. Olha que interessante, quando eu falei leilão de imóvel, ninguém levantava a mão. Mas quando eu falei a consequência, isso é a transformação, isso é o benefício de comprar em leilão de imóvel, aí todo mundo levantava a mão. Aí a gente pensou naquela época: nossa, por que a gente não traz aqueles clientes que têm o potencial de entrar nesse mercado para dentro desse mercado? Essa era a nossa tese, né? Porque tem muito mais gente, né? A gente vê praticamente, tem muito mais gente que poderia se beneficiar desse mercado, que ainda não sabe que existe esse mercado, ou tem crenças limitantes em relação a esse mercado. E a gente pensou: nossa, como é que a gente vai como é que a gente vai aumentar esse mercado? Como é que a gente vai trazer esse mercado para dentro, né? Então, a nossa ideia era trazer as pessoas para um curso e ensinar as pessoas que potencialmente poderiam estar interessadas naquele mercado para poder entrar nesse mercado de verdade, né? Então, tinha mais pessoas interessadas em comprar imóvel a 50% abaixo do valor de mercado que pessoas interessadas em entrar em leilão, apesar de ser a mesma coisa. E a gente pensou: vamos fazer um curso. Mas só que na época a gente falou assim: a gente não vai fazer um curso de graça. Porque tudo que a gente dá de graça, ninguém implementa. Não é? Tem uma taxa de implementação muito pequena, né? A gente pensa, se a academia fosse... tem muita gente que já paga a academia e não vai na academia. Já pensou se fosse de graça? Menos pessoas iriam. Então a nossa tese é que a gente ia vender. E a gente vendeu o curso com a intenção de fazer com que as pessoas fizessem o curso e depois comprassem a ferramenta, ou precisassem da ferramenta e naturalmente comprassem a ferramenta. E foi aí que a gente fez o lançamento, já que a gente já sabia fazer o lançamento do curso, que até custava mais caro que a ferramenta. E o mais interessante disso tudo que a gente descobriu depois daquele lançamento, o nosso Viagra. Como assim? A gente descobriu um produto que era muito... Eu lembro que ele era muito mais... O faturamento dele era muito maior. Primeiro passo. Ele convertia mais e ele dava mais lucro, né? Ele convertia mais e dava mais lucro. O que é converter mais? Dava mais cliente. Por quê? Pensa comigo. O mercado da ferramenta, ele era restrito às pessoas que estavam interessadas em leilão de imóveis, que estavam conscientes para leilão de imóveis. Só que o mercado do curso era restrito a todo mundo que queria comprar um imóvel abaixo do valor de mercado. Pensa comigo, lembra quando eu perguntei para as pessoas: quem investe em leilão de imóveis? 2 pessoas levantam a mão. Quem quer comprar um imóvel abaixo do valor de mercado? Centenas de pessoas levantavam a mão. Então o que acontece? O curso fazia mais clientes, ponto. 2, o custo de produção dele, e a gente está falando, se tem empresários aqui, ele vai entender que o custo de produção dele era muito menor. Pensa comigo, para produzir um software, alimentar o software com os dados dos leilões de imóveis, era um trabalho pessoal, software, e quem já mexeu com software sabe como é que é a parada, não é simples de desenvolver, não é simples de tirar os defeitos, não é simples de amadurecer, é complicado. Só que para esse curso, o que você precisava? De uma câmera de celular e alguém falando na câmera. Mais ou menos do jeito que eu estou fazendo aqui, ensinando alguma coisa. No caso, era o Hugo ensinando a como comprar imóvel abaixo do valor de mercado. Então, o custo de produção era menor. Eu tenho mais clientes com custo de produção bem pequeno, né, comparado a um celular. Nada mais que eu precisava de um celular, talvez um laptop para editar os vídeos, cortar o começo e o fim, dar uma ajustadinha, mas nada mais que isso. Então, mais clientes, custo de produção, isso gera mais o quê? Custo de produção baixo, alto faturamento, gera o quê? Lucro. Inclusive, com o custo de produção menor, o produto era vendido por um preço mais caro que a própria ferramenta. Como assim? Gente, uma das coisas que as pessoas mais valorizam nesse mundo é tempo.
Então, quando a gente vende um curso de investimento em leilão de imóveis, a gente não está vendendo um curso. A gente está vendendo tempo. E é uma das coisas que as pessoas mais valorizam. Então, você pode sim cobrar mais caro muitas vezes por um curso que transmite o conhecimento e gera transformação, leva de A para B. E o mais louco disso tudo é que além de faturar muito mais dinheiro, ter muito mais lucro, né, pelo fato de valor alto, custo baixo, a gente tinha um impacto muito grande. As pessoas que aprendiam a comprar imóvel a baixo valor de mercado, iam comprar, se sentiam transformadas, né, por aquele conhecimento para o resto da vida. Então não era incomum quando o Hugo, vamos dizer assim, andava na rua e encontrava um aluno, o aluno queria tirar foto, agradecer e por aí vai. Então mais impacto e mais abundância financeira. E aí que nesse dia a gente descobriu o produto que era mais fácil de gerar, o 6 em 7, que é um produto de conhecimento. E digo mais, como efeito colateral da geração de caixa com esse produto, adivinha o que vendeu muito? O nosso produto que a gente já produzia. Então, naturalmente... Que era uma trabalheira para vender. E ficou fácil. Ficou fácil. Porque à medida que a pessoa aprendia a investir em leilão, ou ela tinha duas escolhas, ou ela assinava vários jornais e tentava aglomerar as informações do tipo de imóvel que ela estava procurando, ou ela simplesmente assinava a nossa ferramenta. Então, o nosso produto que a gente queria vender lá na frente aumentou as vendas drasticamente como efeito colateral. E daquele jeito eu não consegui mais desver o que eu vi. Naquele dia eu entendi que o produto mais incrível para você fazer um 6 em 7, que gera mais impacto, mais lucro, isso é, alto valor, né? Alto valor, baixo custo de produção, baixo custo de distribuição. Essa é uma parada muito louca também. Pensa bem, distribuir conhecimento hoje em dia, você faz assim, não tem que ter estoque. Se tem empresário aí que tem que ter estoque, sabe qual que é a dificuldade de lidar com estoque. O cara que lida com estoque, na maioria das vezes, paga primeiro e recebe depois. Lida com o fluxo de caixa, lida com a logística. E você tem que entregar um produto físico. Às vezes o produto chega lá, não chega. Às vezes alguém rouba. Às vezes o cachorro morde, fica chateado. Às vezes chove, um pacote fica molhado. É complicado isso. Literalmente. Então, a capacidade da gente simplesmente fazer entra de greve. Correr de greve, pandemia. Estoque. Mas eu não tenho estoque, Eric. Eu faço dropshipping, que é a ideia de você vender e pedir para o fornecedor entregar. A maioria das pessoas que escalam um negócio e não tem estoque perde muita margem. Eventualmente, é difícil de competir. Eu vou falar, é difícil de competir num mercado competitivo, que é o do mercado do produto físico, se você não tem margem. Então vem um cara lá, compra o estoque, tem uma chance de pegar uma margem de você e tem um preço melhor, commodity. Então assim, é difícil de você operar sem estoque. E gente, nossa, é incrível, é surreal. Então naquela época a gente descobriu o Viagra e isso possibilitou que a nossa empresa crescesse assustadoramente para os nossos padrões. E foi assim que a gente descobriu o tipo de produto mais... E o efeito colateral é vender o produto que você já vende. Por exemplo, muitos médicos ou advogados venderam produtos de informação que educavam a sua audiência, só que tem algumas pessoas que não querem aprender a pescar, né? As pessoas querem comer o peixe assado na sua frente. Então, isso faz com que quando você vende produto de conhecimento, o efeito colateral é vender aquele produto que você já prestava, aquele serviço que você já prestava. Por exemplo, se eu fosse prestar um serviço de como para lançar para as pessoas, não é uma coisa que eu faço, mas minha agenda estaria lotada para 2 décadas. Nem se eu vivesse 120 anos eu teria possivelmente chances de dar conta. Por quê? Porque o produto de conhecimento cria uma demanda para o seu produto e serviço. Né? E seja ele produto físico, seja ele produto serviço. Né? Por exemplo, dá para vender cachaça ensinando a beber cachaça. Né? E tem alunos que fazem isso. Mas é isso aí. Eu acho que comparação com serviço, então, se você presta serviço hoje, para você transformar o seu serviço, parar, pensar e formatar isso num produto de informação, você está a 2 milímetros ali. E não se compara a escala que você tem. É mandar um login e senha, que hoje em dia você nem é você que manda. Você configura uma vez isso daí lá no Hotmart da vida. Cara, comprou, a pessoa pagou, ela já recebe tudo automático. Você nem com isso você se preocupa, né? Nem você que tem que mandar. Enfim.
E aí eu vou encaixar uma pergunta que chegou ao vivo aqui. Érico, como é que eu posso identificar quais são as minhas habilidades para transformá-las em um produto de informação? E fazer um 6 em 7? Então a resposta é, você não identifica suas habilidades. O foco não deve ser você. Não é você ver qual que é a sua habilidade para ver com o que você consegue vender. O foco está errado. O foco deve ser um problema de um cliente. O foco tem que estar no cliente. Então, quando você tira o foco de você e bota o foco numa aspiração, um problema do cliente, aí você tem a chance de criar um produto que gera o 6 em 7. Então, vamos lá. Você não deve se perguntar que habilidade eu tenho. Você deve se perguntar que problemas as pessoas têm que eu posso ajudá-las a resolver. Cara, que foda. Não é, eu tenho habilidade de malabarismo, como é que eu vendo isso? Não funciona assim. Não sei se você tem habilidade. Você pergunta, que problema que as pessoas têm que eu posso ajudá-la a responder? E se a resposta não vem, obviamente, Hugo, aí vem a grande sacada. Existem pessoas que têm essa habilidade, pessoas que dão curso, por exemplo, né? Se você conhece uma pessoa que dá um curso, que ela está resolvendo na prática um problema de alguma pessoa. Por isso que a pessoa está indo para o curso. Então, você pode lançar outras pessoas que já têm essa habilidade e que está resolvendo o problema das pessoas. Então, onde você encontra elas? Todo mundo que dá um curso potencial pessoa a ser lançada. Porque um cara que está dando curso potencial não entendeu ainda o poder que isso aqui tem. Ele ainda está vivendo um mundo convencional, não está vivendo num mundo paralelo, como eu gosto de chamar, onde as regras são diferentes. Então, se você foi num curso, alguém está pagando para presencialmente ir no curso, essa pessoa ainda não sabe fazer um 6 em 7. Ela não sabe que ela pode alavancar muito mais as vendas. Ela não sabe que ela não precisa ensinar só para a cidade onde ela está, as pessoas precisam viajar. Ela não sabe que ela pode ensinar para um carinha do Acre. Ou um carinha... Hoje eu falei com uma mulher, quase que eu falei com uma mulher de Moçambique. Tudo é possível. Então, ela não sacou ainda que o mundo mudou. Então, essa pessoa é uma potencial pessoa para ser lançada. Qualquer expert, então o mundo tem milhões de experts. Então se a resposta é, eu não tenho nada para lançar, não sei uma habilidade, eu não sei que produto eu posso ajudar para as pessoas a resolver, lembra que tem milhares, quiçá centenas de milhares de pessoas que resolvem o problema. E aí a grande sacada é, você lança alguém que sabe resolver esse problema. E ontem no podcast Faixa Preta, eu entrevistei o Gabriel e o Gabriel falou, no ano passado ele fez milhões, no sentido literal de reais, sem nunca lançando um cara que ensinava as pessoas a fazer trading, que é compra e venda de ações, se chama day trading, né? Compra e venda de ações quando executadas no mesmo dia. Ele não sabe fazer trading, mas ele encontrou um cara que sabia isso, lançou o cara e fez milhões em 2019, no sentido literal, múltiplos milhões. E eu não sei se a gravação está disponível ou não, mas o fato é que é possível você fazer isso mesmo que você não tenha habilidade. Inclusive, eu recomendo que você comece a lançar uma pessoa que já tem, quiçá, uma pequena audiência ou já tem esse expertise. Por quê? Porque para você lançar, eu diria que o lançamento é como se fosse uma casa. Alicerce é a construção de audiência, que a gente ensina na fórmula, as paredes é o lançamento e o telhado é o produto. Se você se associa a alguém que já tem o telhado e já tem a fundação, você só precisa construir a parede, fica mais rápido. Então, é possível. Foi o que o Gabriel fez, que eu entrevistei ontem. E ele fez milhões, literalmente, no sentido literal, né? Milhões de reais. Ele até menciona quantos milhões ele fez naquele podcast. Se quiserem saber, vai lá ver o podcast. Vai lá, procura e porque vê não foi Gabriel. poucos, não. Não foi poucos, não. Eu me assustei, sinceramente. Eu me assustei. Eu achava que era até 10, foi mais. Isso em 2019, né? Então eu me assustei. Dito tudo isso, a gente está vivendo uma... E aí, o que acontece? Uma vez que você lança uma outra pessoa, por enquanto, se não é óbvio para você que habilidade você tem, você aprende a construir parede. E, eventualmente, quando surgiu o insight de algum problema que as pessoas têm... Porque é o seguinte, quando sua mente começa a procurar uma coisa, ela acha. É clássico, né? Quando a sua esposa está grávida, parece que todo mundo está grávida. Porque minha mente estava antes, né? Ninguém estava antes, mas você também está grávida? Você também está grávida? Quando você compra um carro que você acha que ninguém tinha, parece que você vê o carro mais na rua, o seu cérebro começa a procurar mais por isso. Então, quando você começa a procurar
por problemas, sintonizar o cérebro por problemas que as pessoas têm e ainda não têm uma resposta, podem ajudar a ter uma resposta, você começa a achar no seu dia a dia. Enquanto você não acha, enquanto isso não fica óbvio, você lança outras pessoas. Exatamente. Isso que você falou é muito verdade, que provavelmente quem está vendo aqui agora, se a pessoa não sabe lançar, se ela não entende como isso funciona, ela parece que não tem ninguém, só que tem muita gente. Ela só... a cabeça, a mente dela só não está procurando. Quando você consegue colocar a pergunta certa, fala, cara, procura por isso, você vai ver o tanto de gente que tem. Enfim. Posso dar uma dica de como explicar. É que ela convence, uma dica de como eu convenceria alguém, se eu não tivesse a reputação que eu tenho, se eu estivesse começando do zero, como é que eu faria para convencer alguém para eu lançar ele? O que eu faria? Primeiro eu escolheria um nicho que eu tenho paixão e entusiasmo. Por quê? Pô, já que eu vou lançar um negócio, é bom que eu lance um negócio que eu tenho um escolher, né? Tô podendo escolher. Então, um dos nichos que eu escolheria, se eu não pudesse fazer nada do que eu faço, seria meditação. Eu e o Hugo estavam até conversando sobre isso agora, antes do podcast, né? A gente está fazendo um curso de meditação, inclusive, né? Sim. Na verdade, eu estou fazendo um segundo também, depois eu tenho que te contar. Você está na frente, começou antes. E aí, o que acontece? Eu escolheria um nicho que eu tinha paixão, mas não tenho habilidade, eu não sou uma pessoa que ensina meditação, tá? Não sou um expert, não é esse meu métier, eu sou um praticante, um consumidor de conhecimento nesse curso. Mas eu curto pra caramba, já eu faço. Hoje eu já fiz 40 minutos, por exemplo, né? Só para você ter uma ideia de como eu curto fazer isso. E aí, o que acontece? Lembrando, a casa 6 em 7 é formado por um alicerce, por paredes e por um telhado, né? Então, o que eu faria? Primeiro, olha a primeira coisa que eu faria, né? A primeira coisa que eu faria é eu abriria um canal sobre meditação nas 3 maiores mídias: YouTube, Instagram e Facebook. Podia chamar Meditação do Érico, canal de meditação, Meditação na Prática, o DNA da meditação, sei lá como é que eu ia chamar o canal, mas ia ter alguma coisa de meditação. E aí eu olharia para os, vamos dizer, faria uma lista, uma pesquisa das 10 ou 20 ou 30 ou 50, eu acho que quanto mais você pesquisa, mais você acha, das 10, 20, 30, 40 ou 50 pessoas mais influentes no ramo da meditação no Brasil. Mais influentes. Que tem mais influência. Experts e influência. Né? Pessoas mais experts e influentes. Mas mais influentes. Começaria com os mais influentes. E aí, eu faria um podcast, né? Um programa de podcast. Esse é um programa de podcast. Inclusive, podcast não é só áudio, né? Pode ser visto também, assim como você está vendo. E chamaria essas pessoas para serem entrevistadas. Eu vou dar uma dica para vocês, gente. Na maioria das vezes, quando você oferece uma pessoa para ser entrevistada por um canal, a maioria das pessoas, principalmente experts, influenciadores, tendem a querer fazer isso. Primeiro porque eles são experts e geralmente experts gostam de contribuir. Eu não começaria com os maiores números de seguidores, começaria com os menorzinhos, claro, e depois ia migrando para os maiores. E aí, uma vez por dia, ou 2 vezes por dia, ou 3 vezes por semana, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, dependendo da sua fome de crescimento. Isso depende da sua fome. Se a sua fome, você está faminto, come mais rápido. Você faz todo dia. Por exemplo, eu faço uma live todo dia, mas você não precisa. De repente, 2 vezes por semana, você tem um pouco mais de paciência. Você faria uma entrevista com esse expert. Olha que interessante. Isso ia atrair, os experts tendem a falar sim. Eles tendem a falar sim. Porque eles adoram divulgar o conhecimento deles e você não está pedindo nada, e você acaba oferecendo um pouco da sua audiência. No começo é 0, mas à medida que você vai fazendo, você vai tendo uma pequena audiência focada em meditação. E aí a galera começaria, e você ia devagar começando a criar o alicerce, que é uma audiência focada num tema específico da coisa. Vamos lá, aí você vai criando audiência. Quanto mais conteúdo, mais frequente você tiver, maior o crescimento, quiçá orgânico dessa audiência. Você pode até colocar tráfego pago, mas você não precisa necessariamente. Com o tempo, essa audiência vai ficar cada vez maior. Só que não só vai ficar cada vez maior. O que vai acontecer? Quando a sua audiência tiver um pequeno momento, algumas pessoas, os experts vão ficar felizes, cada vez mais felizes de darem entrevista para você.
e você já vai ter um relacionamento diferente com eles. Eles vão te conhecer. Pô, o Érico é o agregador de experts de meditação. Todo mundo que é bom da meditação dá entrevista no podcast dele. E ele tem o quê, Hugo? Uma audiência. Quando você tem audiência, você tem um alicerce da casa. E aí, o que você precisa aprender? Você precisa lançar. Lançar são as paredes. Então, você vai convidar algum, você pode procurar algum desses experts e falar a seguinte coisa: olha, lembra de... Oi, Érico, tudo bom? Já não é um Érico pedindo alguma coisa, lembra? Inclusive, para os experts, ele dá entrevista no seu canal, é um favor, é um ganha-ganha. Ele ganha, você ganha, ele também é exposto. Ontem, por exemplo, eu ganho entrevistando o Gabriel no Faixa Preta, mas ele também ganha, né? E só que aí você tem um relacionamento diferente. E aí você tem um pool de experts que você já tem contato, que já tiveram contato com você. Você pode escolher os melhores e falar, cara, quer fazer um curso sobre uma meditação específica, por exemplo? Eu estou fazendo 2 cursos de meditação diferentes, né? E a pessoa, a chance dele falar assim é maior. 1, porque ele já te conhece. 2, porque já rolou uma reciprocidade, né? Já rolou uma sinergia. E 3, porque ele sabe do poder da sua audiência. Afinal, ele já fez uma entrevista para você. E se ele fez e tivesse, sei lá, 5 pessoas ou 10 pessoas assistindo, as chances são que ele recebe o impacto disso. As pessoas começam a seguir ele. E aí, o que acontece? Boom! Você tem a chance de fazer um lançamento de um expert na área de... Eu dei um exemplo de meditação. Mas o que você precisa para isso? Uma coisa você precisa entender como funciona um negócio digital, você precisa entender de lançamento, você precisa entender sobre construção de audiência. E por mais simples que eu falei que isso, eu dei uma simplificada, mas existem nuances que fazem com que a sua audiência cresça mais rápido e cresça mais devagar. E aí que você, numa relação onde você tem um expert de meditação, por exemplo, ele entra com expertise. Mas você entra com marketing digital, então é importante você também, você vai ter que se especializar no marketing, porque é esse lado da barganha que você está dando, marketing e negócio. Então, a recomendação, cara, domina a fórmula de lançamento, porque uma vez que você domina a fórmula de lançamento, você pode ser igual o Gabriel. E você pode usar uma dessas táticas, né? Tem gente que simplesmente contacta expert pelo Instagram e vai na cara dura mesmo. Mas desse caso, as chances são que quando você fizer uma proposta para o expert, vai ser muito mais bom para o seu lado. Porque se ele não quiser, adivinha, tem outros 10 ou 20 ou 30, dependendo de quanto você entrevistou, que podem estar na fila de espera. E o primeiro expert pode saber disso. Então você usa o próprio gatilho mental da escassez e do desapego no convencimento mesmo, e de uma maneira íntegra. Sem letra miúda, 100% honesto. Então essa é uma dica prática disso, né, que eu posso dar para vocês. E pergunta, com relação a preço, como é que a pessoa faz, como é que ela vai fazer para definir o preço do infoproduto que ela for criar? Como precificar um produto. Inclusive, a gente tem um podcast 6 em 7 só sobre precificação. Então eu falei por cerca de 40 ou 50 minutos só sobre precificação. Eu não sei nem como é que eu entro nessa pergunta. Eu não sei nem como é que eu sou superficial nessa pergunta. Mas é uma caixinha de Pandora, Hugo. Você quer que eu entre na caixinha de Pandora por meia hora, 5 minutos? Ou eu recomendo? Não, 5 minutinhos, só para então, não deixar a pergunta no ar, mas saibam que, gente, se você for lá e no podcast 6 e 7 tem um episódio só para isso. Só para isso. Então a sacada é o seguinte, você não precisa acertar o preço de primeira. Então a maioria das pessoas querem acertar um preço de primeira, você não precisa. Até porque nos primeiros lançamentos você vai precificando devagar. Então o primeiro preço vai vir assim, ó. Você bota o dedo no ar e estima. E aí você vai procurando ajustar esse preço nos próximos lançamentos, dependendo da oferta e da procura. Se você acha que tem mais procura do que você pode oferecer, você aumenta. Se você acha que tem menos procura que você pode oferecer, você diminui. E quando você tira o peso de acertar o preço da primeira vez, tudo fica mais fácil.
As pessoas, você não precisa acertar da primeira vez. Inclusive, é por isso que eu falo que você precisa de 7 lançamentos. 7 lançamentos para você acertar o preço, porque é isso que vai acontecer. Você pode chutar um preço mais alto, depois descer, aumentar, descer. Agora, se você, Érico, como é que eu acerto esse primeiro preço? Como é que aumenta essa possibilidade? Daí você vai precisar de 40 minutos, eu recomendo. Vou pedir para a equipe botar o link abaixo onde isso aqui for divulgado, para as pessoas seguirem esse podcast, porque aí é uma caixinha de Pandora de 40 minutos. Como é que você acerta o preço de alguma coisa? Como é que você aumenta a probabilidade de acertar esse preço? É possível? Tem algumas paradas, mas é uma caixinha de Pandora e uma aula particular de 40 minutos que está disponível na internet de graça e o link deve estar aqui embaixo ou em algum lugar. Se você digitar como calcular o preço, podcast 6 em 7, você vai achar. Massa, show de bola, cara. E aí uma pergunta que a gente anotou aqui, mudando um pouquinho de assunto dessa parte de preço. Você considera que é mais eficiente desenvolver um produto para atender uma certa necessidade ou demanda que já existe, ou criar um produto e depois fazer as campanhas para despertar o desejo, para tentar criar a demanda? É uma demanda que já existe clara, é melhor atacar uma demanda que já existe e está clara, ou criar um produto e despertar o desejo, tipo, criar a demanda que não necessariamente esteja clara? As duas coisas funcionam. Por exemplo, se tem gente que quer emagrecer, já tem uma demanda aqui, gente que quer emagrecer. Você faz um produto que ajuda as pessoas a emagrecer de uma forma mais rápida, ou saudável, alguma coisa do tipo, funciona. Contudo, também funciona para você criar produtos para aspirações que já existem, porém que não existem soluções para. Por exemplo, o meu caso foi, ninguém sai na internet procurando, eu quero aprender a fazer lançamento. Não existia tal demanda. Mas alguma coisa dentro de mim achava que existia pessoas que queriam fazer um 6 em 7. Então, o que eu fiz? Eu sabia de uma demanda que eu acreditava que as pessoas queriam, então eu queria vender alguma coisa que eu acreditava que elas queriam, não resolver um problema delas. O 6 em 7 não é para resolver um problema, é um produto aspiracional. Então eu acreditava que elas queriam fazer um 6 em 7, só que elas não sabiam como. Então eu criei essa demanda. A gente fez isso no Pro Leilões, no nosso curso de leilão. Eu acreditava que as pessoas queriam comprar imóvel abaixo do valor de mercado. Ainda que muitas não entendiam o leilão de imóveis como um veículo para isso. Então eu criei a demanda por esse veículo porque eu sabia que o destino era um destino desejado. Apesar de ninguém estar procurando por esse destino, eu sabia que era desejado. Então a pergunta que você tem que fazer é, você tem um destino, isso é, uma Roma, eu costumo chamar de Roma, né, um apelido de Roma. Você tem uma Roma que está sendo desejada, que você acredita que é desejada. Se você acredita que essa Roma é desejada, você pode criar um lançamento e vender o veículo para chegar a Roma, sem problema nenhum. Agora, se Roma não é desejada, ninguém quer chegar a Roma, não adianta você construir um veículo para chegar lá, nada vai te fazer com que as pessoas entrem no ônibus para chegar a Roma, um ônibus ou um avião. Então, parte do princípio que a gente não cria... eu não crio demanda para aquilo que as pessoas não querem. Eu posso até criar demanda, é possível com a forma de lançamento, para aquilo que elas ainda não sabem que querem. Mas quando eu pergunto para elas, você quer ir para Roma? Quero, beleza, tá aqui esse é o caminho. Você quer um 6 e 7? Quero, beleza, aqui é esse caminho. Isso funciona. Você quer comprar imóvel abaixo do valor de mercado? Quero, esse é o caminho. Mas se você quer uma injeção na testa, não quero, não adianta eu vender veículo que gera isso. Nada que eu vou fazer vai gerar isso. Então as pessoas não querem injeção na testa. Então a grande pergunta é, você tem que vender aquilo que elas querem, entregar aquilo que elas precisarem. Se você for vender a aspiração, é isso que você tem que fazer. Você vende o que elas querem e entrega o que elas precisam. Dito tudo isso, tem um mercado que as pessoas já procuram soluções. Te dar um exemplo? Inglês. As pessoas já não... Você não precisa vender que falar inglês é bom, né? Não preciso vender que falar inglês é bom, a galera tá careca de saber. Não preciso vender que ser magro e ser saudável é bom. As pessoas sabem disso, elas só querem um veículo, elas sacam isso. Então, esses dois mercados funcionam. Entendi. E... você fala muito que uma das vantagens do negócio de informação, do infoproduto,
é que dá para lançar e vender mesmo antes do produto estar pronto. Como é que é isso aí? Nossa, eu acho que produto de informação é que nem imóvel na planta. É um mercado, as pessoas estão acostumadas a comprar imóvel na planta. Não é nada de novo. As pessoas pagam lá para um imóvel que não existe ainda. E o produto de informação também é normal. Na maioria das vezes, quando você vende, ele pode não existir. Simplesmente. Eu lembro que quando é ao vivo, as pessoas conseguem entender esse conceito melhor. Por exemplo, vou vender um curso presencial. Quando eu vendo, ele não existe. A pessoa paga e à medida que ela faz, ele começa a existir. Né? À medida que eu falo, ele começa a existir. Que ela aparece lá no lugar. É a mesma coisa do produto de informação. Então, eu posso vender um produto que não existe ainda. E eu posso entregá-lo ao vivo, mesmo que não em carne e osso. No momento agora, eu podia ter vendido... se você parar para pensar, a gente tem mais de 1.000 pessoas nessa aula. Quase 2.000 pessoas nessa aula, no posto ao vivo. Quando eu vendi isso para ela, que eu não vendi, foi de graça. Mas se eu tivesse cobrado um ingresso para estar aqui, eu ia ter vendido antes disso estar produzido e estaria sendo produzido à medida que eu estou falando. E o mais legal disso tudo é que possibilita você não ter risco. Porque a maioria das pessoas produzem um produto, depois pega um texto e reza para aquele produto vender. Ou, quiçá, faz a reza multinível, né? Que reza para ele vender e reza para as pessoas também contarem para outra pessoa. Então, num produto de informação, se você fizer um lançamento e não vender nada, você não produziu. Você pode ter um produto que não está produzido ainda. Então, você só começa a vender um produto que você já sabe que tem demanda, quiçá que já entrou dinheiro, que já entrou um pouco de dinheiro ou muito de dinheiro no seu bolso. Você pode ser pago para produzir o produto. E o mercado de informação ainda tem essa vantagem, além de todas as outras. Repito, escalabilidade, isso é muito fácil de distribuir, muito fácil de produzir. Custo de produção baixo, um celular é o suficiente, não tem que alugar nada, não tem que ter estoque, não tem que ter matéria-prima. Matéria-prima está aqui, ó. Está aqui, seja aqui ou aí, ou na cabeça do cara que está falando. Não tem mais nada. Essa é a matéria-prima. Valor alto, impacto. As pessoas ainda te agradecem muito. As pessoas agradecem a gente pelo conhecimento que a gente passa de um jeito que a gente nunca agradeceram quando a gente vendia o produto de ferramenta. É incrível. Então, é o melhor de todos os mundos. E demora um pouquinho para as pessoas caírem nessa ficha. Mas uma vez que cai, ela não consegue desver o que ela viu. Massa. E aí uma pergunta que chegou aqui do pessoal que está vendo a gente ao vivo, eu acho que é bem pertinente, porque parte da estratégia para se fazer um 6 em 7 é gerar conteúdo gratuito de extremo valor. E o que se vende é um produto, então conteúdo em teoria é informação e o produto que se vende também é informação. Então o que eu vou entregar no produto que eu vender, que a pessoa pagou, que eu, em teoria, não posso entregar num conteúdo gratuito? Qual que é a linha ali, qual que é a fronteira, o limite entre o meu conteúdo gratuito e o conteúdo que eu efetivamente vendo para o pessoal? Na maioria das vezes, o conteúdo gratuito tende a ser uma amostra. Então, ele nunca é 100% o que está lá. Por exemplo, a fórmula não está 100% no meu conteúdo gratuito. Tem muitas peças desse quebra-cabeça que não estão. A segunda coisa que o meu conteúdo gratuito ou o seu conteúdo gratuito deve ter, a cada unidade de conteúdo gratuito deve ter um valor bom. Contudo, ela não é sequenciada às outras partes. Então, a sequência é completamente aleatória. Então, quem vê o conteúdo gratuito vai ter uma amostra muito boa, contida, nada faltando, né? Ela vai ter uma peça do carro. Pensa no carro, ela vai ter uma peça do carro, vai ter a caixa de câmbio. Beleza, caixa de câmbio. Mas a caixa de câmbio faz o carro andar? Sozinho? Não. Não. Ela precisa de quê? De outras peças. Ah, mas peraí, eu tenho todas as peças, tem muita peça. Primeiro que ela não vai ter todas as peças do carro. Você tem que deixar algumas peças de fora. Segundo, que as peças não vão estar sequenciadas e encaixadas. Então ela consegue entender como é que se eu colocar uma caixa de câmbio no carro, eu tenho a possibilidade de aproveitar melhor, vamos entrar em engenharia, aproveitar melhor o momento, aquela força daquele motor para gerar mais velocidade. Sem caixa de câmbio não dá para fazer isso. Só que ela não tem o carro inteiro e as peças estão todas embaralhadas. Então a intenção do conteúdo gratuito é sim educar, despertar o interesse,
mas mostrar para a pessoa que se ela quiser o produto mesmo, em sequência, organizado e com todas as peças, ela tem que comprar o produto, eventualmente. E para te falar a verdade, não é só isso não, tá, Hugo? Com a minha experiência de mercado, nem na maioria das pessoas, nem que ela tiver todo o manualzinho dela, tudo certinho, ela consegue construir o carro. Porque no processo de construção do carro, mesmo que ela tenha todo o manual de instrução, vão surgir dúvidas. E se não tiver ninguém, uma equipe para tirar essas dúvidas pontuais naquele processo, a chance dela conseguir construir o carro é difícil. Então, é muito difícil alguém conseguir construir um 6 em 7, não é que é impossível, mas em vias de regra é muito difícil alguém construir um 6 em 7 só com conteúdo gratuito. O conteúdo gratuito é uma intenção de dar valor, de gerar valor, porém é como se fosse, eu costumo dizer, é como se fosse numa feira, como o cara do queijo está dando uma amostra do queijo para a pessoa. E ele prova o queijo, e aquela amostra é a amostra, é um pedaço do queijo, mas não é o queijo. É como na indústria de filme que você tem o trailer. O trailer não é o filme. E tem muita gente que fala, mas meu aluno não vai reclamar que tem parte do conteúdo gratuito no curso e que ele pagou. Eu falo assim, não, cara, é a mesma coisa você assistir um trailer de um filme e depois reclamar com o estúdio. Como você pôde produzir esse trailer desse filme? Eu paguei por esse filme, agora você me mostrou aquela piada do filme? Não faz sentido. Então, assim, o conteúdo gratuito é uma demonstração, criação de audiência, demonstração de oportunidade, demonstração de expertise, mas ele não detém o todo e não detém a sequência. E aí, o que acontece? Se a pessoa tentar fazer sozinha, ela não vai conseguir o resultado, eventualmente ela vai comprar o curso. Isso move a roda, né? Porque o que seria da padaria se todo pão fosse de graça? O padeiro ia acordar todo dia, de repente ia acordar por 2, 3 dias, mas ele não ia conseguir fazer aquilo de uma empresa. Né? O que seria se todos os carros fossem gratuitos? Não funciona assim. A empresa não poderia pagar os funcionários e desenvolver tecnologias. Eu acho que a indústria do conteúdo gratuito ela ainda dá muito de graça e cada vez a gente dá mais de graça, mas eventualmente é importante para todo mundo que a roda econômica gira, senão o empreendedor por trás não tem como criar daquilo um negócio, passa a ser uma caridade, e caridade só tem até certo ponto. Se carro fosse caridade, a gente não teria os carros que a gente tem hoje, por dinheiro nenhum. Se pão fosse caridade, você não iria na padaria hoje e compraria o pão. Se supermercado fosse caridade, você não iria no supermercado, não ia ter um supermercado. Ele não ia ter nem como pagar os funcionários, ou estocar, ou alugar um lugar. Então, caridade ainda assim precisa de dinheiro, e normalmente o dinheiro que a caridade recebe são de outros empreendedores, empresas, entidades que não fazem caridade, porque, enfim, né, são economicamente viáveis. Então assim, até a caridade depende de alguém vender e ter alguma coisa economicamente viável. Então a melhor coisa, eu costumo dizer que graças a Deus que o Instagram cobra para que eu distribua os meus posts, né? A gente sabe que a gente tem X seguidores, o post organicamente só vai para um post. Graças a Deus que ele cobra. Porque se ele não cobrasse, olha que louco, se ele não cobrasse, eu não estaria na frente desse celular e dessa câmera que está aqui, transmitindo isso para você. Porque alguma hora um desenvolvedor que não é barato, meu Deus, é caro, desenvolveu essa tecnologia. E eu estou desfrutando de uma parte dela aqui, de alguma forma ou de outra, gratuitamente. E estou fazendo uma ligação, Hugo, a ligação que eu tenho aqui com você em vídeo tem a melhor qualidade que a ligação da Vivo que eu faço. Ontem eu fui ligar para o meu banco porque eu tive um problema no meu cartão. Você não tem noção da falta de qualidade daquela ligação. Essa transmissão, que eu não estou pagando por ela, nem da internet. Então, assim, é um ganha-ganha tremendo. Então, é importante ganhar. E, claro, tem gente que vai desfrutar só da parte gratuita e está tudo bem. Mas tem gente que quer um pouco além. Por exemplo, eu quero um pouco além com o que o Instagram me oferece. Por isso a gente gasta rios de dinheiro com o Instagram. Literalmente. E tô feliz por gastar, porque isso me traz retorno. E as pessoas que compram o meu curso também, porque é retorno. Veja bem, se você aprender a fazer um 6 em 7, qual que é o retorno de investimento disso para sua vida? Porque você não esquece de fazer essa parada.
O 6 em 7 continua. Cada dia eu recebo uma pessoa, um testemunho de uma pessoa que postou o 6 em 7 e posto no Galera Raiz, que é o meu grupo de Telegram. Se você tem um São Tomé que duvida, vai lá, faça a sua investigação. Vai lá, contacte essas pessoas. Tá lá o Facebook delas. Você contactar. O que eu quero dizer no mundo de empreendedorismo honesto, é importante você cobrar. Se você não cobrar, o seu negócio não cresce. A sua mensagem não vai para frente. E eu não estou falando de cobrar tudo. Você vai acabar dando muito mais de graça do que você cobra. Mas o cobrar é o que faz a roda girar. Massa. Oh, muito show, muito show. Então vamos lá para a última pergunta deste podcast, deste episódio. E a pergunta é o seguinte: dá para saber se o infoproduto ou se a ideia de infoproduto que eu tenho tem potencial de fazer um 6 em 7, mesmo antes de lançar? Dá para ter um indicador, assim, para ter uma ideia? O melhor, e sim, quando você segue a fórmula, existem uma série de sinais de fumaça descritos lá que indicam se tendencialmente aquilo vai funcionar ou não. Tendencialmente. Então, depende. Quando você está executando a fórmula, dá para fazer. Dá para fazer sem executar ela? Não. Não tem como você ter essa noção, além do, sei lá, instinto, Espírito Santo, sei lá, o que você acredita, né? Algum insight, além desse feeling, não. Mas à medida que você executa o processo, isso só executa, não dá para saber antes, mas à medida que você executa o processo, você começa a ter sinais de fumaça. O sinal de fumaça não quer dizer que é fogo, mas são indicadores. Tipo, dá para saber se se você nunca encontrou uma menina na sua vida e você está querendo namorar ela, dá para saber, sem ter nenhum contato com ela, se ela vai se interessar por você? Não. Mas à medida que você tem um contato com ela, desenrola essa relação, dependendo de como ela fala, do que ela te pergunta, do que está acontecendo, você tem indicadores que pode ser que ela está interessada. Por exemplo, você está conversando com ela e ela convida ela para jantar, ela aceita, só vocês dois, quer dizer que vocês vão casar? Não, mas é um indicativo de interesse, ela está interessada, porque ela deu tempo para você, é um dos exemplos. Por exemplo, se no meio da conversa ela pergunta se você tem namorado, se ela está perguntando se você tem namorado, ela quer saber se você está meio desocupado, está livre, está querendo certificar disso. É um indicativo de interesse? Discutivelmente sim. Só que tem como você ter esses indicativos de interesse sem contato? Né? Contato no sentido, sem encontrar com ela? Não tem. E no lançamento é a mesma coisa. Então, antes de você começar a botar o pezinho dentro da água, você não tem como saber se você sabe nadar. E à medida que você vai nadando, você vai recolhendo informações do mercado. E aí eu já falo, informações específicas, dependendo do processo. Eu não vou falar exatamente quais informações agora, que para isso a gente precisava de uma aula sobre isso, né? Então, dependendo do negócio, você vai ter. Vou dar um indicativo aqui. Quanto mais tempo as pessoas passam com você, mais quer dizer que está funcionando. Olha, a gente tem milhares de pessoas passando um tempo aqui, que a gente já está quase 1 hora nesse processo. Então, quer dizer, essas pessoas, do mesmo jeito, me deram um indicativo de interesse. Essas pessoas estão interessadas, porque a gente não dá o nosso tempo para aquilo que a gente não dá interessado. Então, no processo de lançamento, são pequenas nuances como essa que você vai querer ler. Mas o que a maioria das pessoas me perguntam é: Érico, tem um produto, uma lasanha ou um canelone? Ou tem um produto, uma X, vai dar certo? Sei lá, não tem jeito. É tipo o cara me perguntar: Érico, tem uma menina que tá assim, ela vai se interessar comigo? Velho, enquanto você... Além do meu instinto, enquanto você não entrar no campo de batalha, né, na vida real, você não vai ter informações suficientes para saber. Show. Cara, é isso aí. Então esse foi o episódio de hoje do podcast 6 em 7. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Um grande abraço e até o próximo. A gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.